Olá, eu sou o professor Tiago Artioli e vamos dar continuidade ao vídeo anterior. Falamos que o conjunto de sinais comum a um grupo de indivíduos e que, portanto, possibilita a comunicação entre eles é o que nós denominamos de código. Assim, conforme o tipo de código empregado, a linguagem pode ser classificada como linguagem verbal ou linguagem não verbal. Quando a linguagem não emprega palavras, ela é denominada linguagem não verbal. E na linguagem não verbal, a comunicação realiza-se por meio de gestos, de sinais visuais ou sonoros, de desenhos, de gráficos, de esculturas, dentre muitas outras formas. Já quando a linguagem é realizada por meio de palavras, seja oral, seja escrita, ela é denominada de linguagem verbal. A linguagem verbal tem como código a língua. E a língua é um conjunto de regras combinadas e articuladas entre si que possibilita a uma comunidade comunicar-se. Veja bem, atualmente há uma grande quantidade de línguas no mundo todo, cada uma delas revelando como determinado grupo concebe a realidade que a cerca. No Brasil, o código adotado é a língua portuguesa. E embora a língua seja uma criação coletiva, representativa de um grupo social, cada falante a realiza de uma maneira particular, denominada fala. E a fala é a variação de uso da língua que cada pessoa faz. A fala ela é enriquecida por gestos, por expressões finosômicas, pela entonação da voz. E muitos fatores contribuem para a sua diversidade. Idade, sexo, espaço geográfico, nível de escolaridade, entre outros. As diferenças não se manifestam apenas na escolha do vocabulário empregado, mas também no modo como as palavras são pronunciadas e na forma como as frases são construídas. Apesar de existirem inúmeras variantes da fala, elas não prejudicam a comunicação, desde que respeitem a disposição das palavras e as relações entre elas. Assim, para que uma comunicação entre dois falantes de língua portuguesa se realize, não basta que eles usem palavras da língua portuguesa de forma aleatória. É preciso que ordená-las, obedecendo a algumas regras determinadas pela própria língua. Um exemplo, se eu falar assim, muito de abóbora, gosto, doce de eu. Ou seja, não houve uma comunicação. No entanto, se eu falar, eu gosto muito de doce de abóbora, as palavras estão organizadas de modo a constituírem uma frase, ou seja, viabiliza a comunicação. E a língua também apresenta variações coletivas, que são as chamadas de variações linguísticas ou dialetos. E essas variações decorrem de fatores sociais, culturais, regionais e podem ocorrer no tempo e no espaço. Por exemplo, uma variação linguística regional aqui no Brasil é a doença cachumba, também é chamada de papeira. Por exemplo, nas regiões sul, sudeste, centro-oeste, o termo utilizado é cachumba. Já quando vai para o norte e nordeste do país, já chamam de papeira. Outro exemplo é as palavras mandioca, macaxeira, aipim. São tudo variantes da mesma raiz. Só que, no entanto, o termo aipim é empregado na região sul, sudeste do Brasil. Já macaxeira, mandioca, a gente escuta mais nas regiões centro-oeste e nordeste. Ou seja, toda e qualquer variação linguística tem sua eficiência e atende às necessidades de comunicação de uma comunidade.
Dentre as variações existentes, no entanto, há uma de prestígio, que é a língua padrão, também chamada de variedade padrão ou norma culta. O prestígio da língua padrão, ela decorre do fato dela ser usada por pessoas que tiveram mais acesso aos estudos, sendo, portanto, empregada em documentos, leis, decretos. E a norma culta é o padrão de utilização da língua em sua forma culta. E esse padrão é definido por um conjunto de regras, a que damos o nome de gramática normativa. E assim, o estudo da gramática de uma língua permite conhecer a forma dessa língua, assim como o seu funcionamento. O seu aprendizado possibilita que o falante desenvolva sua capacidade expressiva, adequando-a às diferentes situações de comunicação. Tudo bem? Então, até a próxima! Olá, eu sou o professor Thiago.